Vamos lá então, galera, ó. Mesmo esqueminha da aula passada, tá? Eu só vou, dessa vez eu vou tentar fazer com um cenáriozinho já de fundo, só porque é basicamente o trabalho que vocês vão ter que fazer aí pro projeto de vocês. E só peguei uma imagenzinha de referência aqui, né, pra gente fazer um modelo qualquer. E eu já vou pensar assim, aqui, quando eu começar essa ilustração, eu já vou jogar uma cor de base de fundo, já pensando mais ou menos o que vai ser o meu cenário ali, as cores que vão predominar. Tá? Eu separei também umas texturas, aqui só um padrãozinho de flores e uma textura de algodão aqui, sei lá, meio de, sei lá, crochê, tricô, o que é aquilo lá, pra gente aplicar isso. E para vocês verem como colocar todas essas coisas para representar ali no trabalho de vocês, tá? Então, assim, basicamente, a maneira como eu gosto de trabalhar, geralmente, é já pegar e tacar uma cor já no padrão, assim, de fundo direto, tá? Uma corzinha meio neutra, porque o fundo ele não pode chamar tanta atenção também, né? Ele tem que ser meio neutro, porque o importante é você representar mais a roupa ali, no caso de vocês. Tá? Então, deixa eu pegar aqui. Deixa eu só tirar aqui essa. Aí. Então, eu vou deixar ele de lado aqui, a minha imagem de referência, só pra eu conseguir ver ele direto. E aquele esqueminha, separa ali uma layer para fazer o esboço. Vou usar uma cor meio neutra aqui, tentar fazer uma coisa meio rápida para a gente não perder muito tempo com o desenho. Tá, eu vou dar uma estilizadinha aqui. E ó, esboço é uma coisa bem solta, né? Porque geralmente os traços aqui, quando a gente não se preocupa tanto em já definir muita coisa de começo, a gente consegue deixar um pouco mais interessante os traços, né? Fica um pouco mais, com umas características mais próprias, às vezes, do seu estilo, né? Você acaba soltando um pouco mais. Então, pode deixar ele bem rabiscadão aqui. Vou fazer uma coisa meio simples. Vou diminuir um pouquinho para ele caber aqui na cena. E lembrando que assim, vocês já podem até, na hora do esboço, se vocês forem, não sei, adotar algum estilo, alguma coisa assim que a gente já tenha trabalhado aqui, por exemplo, com a tipografia ou com a parte de geometrização lá, vocês já podem ir jogando alguma coisa assim nesse esboço, né? Se vocês forem fazer uma coisa mais quadrada ou mais orgânica, né? Já pode ir estilizando desde já. Tá? E depois a gente finaliza ele por cima. Uma outra layer, né? Sempre é bom deixar tudo separadinho, que às vezes a gente pode até, dependendo, assim, dá para usar o próprio esboço, às vezes, na hora de fazer o acabamento lá, dá para colocar ele por cima, para dar uma... Às vezes fica interessante de usar também esses rabiscos, assim, fica um pouco meio mais gráfico. Então, ó, e eu não estou nem me preocupando tanto em deixar a forma realista, né? Estou dando uma estilizada nas curvas dela aqui, de uma maneira que eu acho que fica interessante a forma. Beleza, fez lá o esboço aqui, eu já vou pegar e já vou dar uma esboçada num cenário também, pra gente já ter uma
uma ideia de mais ou menos o que eu vou compor. Tá? Sempre é legal de fazer o cenário já junto com o personagem que vocês estiverem criando lá. Pode fazer numa layer separada também, tá? Deixa o esboço dela separado do fundo, porque, sei lá, às vezes pode não ficar interessante o fundo, você pode querer fazer uma outra coisa. Né? Então eu vou fazer uma coisa bem de boa, assim, bem com caráter de ilustraçãozinho, nada muito realista, cheio de texturas, só vou jogar uns planos aqui de fundo, talvez. Sei lá. Vou jogar umas arvorezinhas aqui. Fazer uma ilustração bem solta. Tá? E tô pensando em composição aqui também já. Não é? Toda aquela coisa de distribuir os elementos aqui de forma equilibrada, para eles não chamarem tanta atenção, não roubarem também um pouco da atenção do personagem lá. Tá? E se vocês forem colocar alguma coisa de texto também, não sei, às vezes um título, o nome da coleção, logo, qualquer coisa assim, você também já tem que pensar isso nessa hora, né? Na hora de fazer o esboço, de deixar um espaço ali livre, caso vocês, né, coloquem alguma outra imagem, assim, para ele não ficar muito... Depois você não ter que ficar editando isso e mudando no meio do caminho. Tá? Então, fiz lá um esbocinho, a gente pode deixar ele com uma transparência mais baixa aqui, para ele não atrapalhar. E agora a gente parte para finalização. Tá? Na semana passada eu fiz com a caneta, lembro que eu simplesmente peguei a Pen Tool aqui e eu fiz só o vestido, né? Dei um pouco, eu fiz o corpo dela depois também. E aqui a gente pode deixar tudo separado, tá? Porque se a gente for aplicar depois uma textura, por exemplo, que vai estar só no vestido dela, vai ser uma textura diferente, ou a gente vai aplicar um padrão nessa, sei lá, o que ela está usando aqui, esse jaquetão, né? Então a gente pode planejar essas coisas aqui já separado em layers, né? Então basicamente aqui eu vou desenhar essa forma aqui de volta. Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui. Só vou desenhar a silhueta basicamente. A ferramenta da caneta vocês já sabem usar, né? Então aqui como está separado, né, o texto, eu vou pegar aqui, ó, terminei o desenho, botão direito, Make Selection, tá? Lembra que isso daqui para a gente fazer a seleção, dá um OK, e já eu vou pegar e já vou preencher ele com uma cor aqui, genérica. A cor não importa nesse momento, tá? Porque depois a gente sempre pode mudar. Eu basicamente só estou criando uma máscara para eu ter o formato aqui da silhueta da roupa dela, e depois a gente pode editar tudo, como a gente vai ter esses elementos todos separados, né? A gente pode ir fazendo eles aos poucos. Então, tá ali. Tá, fechou a forma. Oh, droga.
Vou fazer de volta isso daqui, que esses atalhos de Mac me confundem tudo. Usar computador dos outros é dureza. Tá dando Ctrl Z. Aí. Make Selection. Tá, né? Então tem uma layer aqui, sei lá, coloca ali jaqueta, separa ele, cria uma nova layer para fazer tudo que vocês forem fazer de elemento separado, né? Sempre deixa numa layer diferente. Aqui, né, eu fiz com a canetinha ali a parte de cima, mas vocês podem fazer com qualquer outra ferramenta, dá para fazer com o próprio brush também. Tá? Só vir aqui e pintar, por exemplo, agora a parte de baixo ali que vai ser o vestido. Vou preencher e eu não estou nem preocupando muito com a forma aqui na parte de baixo, porque ele vai ficar... não vai aparecer a silhueta ali, né? É só essa parte aqui de baixo. Então, só estou preenchendo aqui com o próprio brush. Vou criar uma nova layer para fazer toda a parte do corpo dela. E ó, vejam que assim, eu tô... Já as cores que eu estou escolhendo para isso, tá? Para preencher as roupas dela e até a pele, já estou pensando na composição inteira. Tá? Eu quero que seja uma coisa com uma carinha mais meiguinho mesmo, meio menininha. Então, né, o fundo tá meio rosado lá, as roupas dela estão tudo mais ou menos no mesmo tom, tá? Mesmo tipo de cor, só com um pouco mais de claro, mais escuro. E para ficar um pouco mais equilibrado, né? E aí a gente pode até usar alguma cor mais complementar assim para destacar alguma coisa, né? Até porque o próprio padrão que eu escolhi ali tem um pouco de verde, que é o complementar ali do vermelho, né? Ou aqui no rosa, o caso que a gente está usando. Tá, então, e aqui, de volta, aqui é só um estilo, eu estou fazendo sem contorno. Diga, Tom. Essa cor aí, ela passa por cima do traço baixo mesmo, normal? É, porque eu joguei ela numa layer, né, separada, que está por cima do esboço. Então, à medida que eu vou preenchendo, ele vai cobrindo o desenho de baixo lá, né. Então, ó, tem tudo aqui separado. Por exemplo, essa daqui vai ser o corpo. Esse daqui é o vestido. Sempre é bom nomear as layers para você não se perder, porque às vezes você vai acabar com um monte de layer ali. Então aqui vamos fazer a silhuetazinha do rosto dela. Aqui eu vou fazer o cabelo tudo junto, mas também daria para separar o cabelo, né? A gente poderia fazer tudo separado. Eu não vou perder muito tempo detalhando muito para a gente passar para a parte mais técnica ali de aplicar as texturas, que é um pouco mais importante para vocês. Tá, então fez lá uma silhuetazinha, depois a gente entra nos detalhes. Tá? Agora eu só quero ter realmente uma forma geral aqui para usar de máscara, tá? Então daí agora, por exemplo, tem alguns pedaços do corpo dela que está por cima, né? Essa layer que eu joguei por baixo. Agora eu vou colocar aqui corpo, sei lá, 02, porque a mão dela está por cima ali da jaqueta. Então eu vou jogar aqui numa layer separada também. Vou dar uma simplificada na forma aqui. Daí também já vira uma estilizaçãozinha. Aqui eu posso jogar nesse mesmo, embaixo. A mão dela aqui, e daí faltou a bolsa.
Tá, então terminou ali a silhuetazinha, a gente poderia já começar a atacar umas cores no fundo também. Aqui vai ficar por cima. Só para a gente começar a testar já a composição, como é que ela funciona com o personagem ali, né? Então, e a gente poderia só jogar ele, depende do, sei lá, do estilo mais ou menos que você vai fazer a tua ilustração, né? Que aí é vocês que vão definir as características dele, mas, por exemplo, se eu quisesse fazer uma coisa mais chapada aqui, né? Vamos jogar um fundo lá, só estou criando um formato aqui genérico, por exemplo, para preencher o céu aqui. Tá, então vai ser uma nova camada também lá no fundo que vai ser céu, sei lá. E posso preencher ele com um degradezinho aqui, venho aqui com o Gradient Tool, escolho lá umas cores. Eu vou pegar tipo uma coisa meio azuladinho assim. E achei que até ficou legal com esse begezinho aqui do fundo, então daria para usar ele mesmo, né? Jogar um degradezão aqui. Acho que assim, invertido. Tá, fica... E aí vou jogar por baixo aqui para a gente conseguir ainda enxergar os contornos ali do nosso esboço. Tá, e daí também, o cenário também posso fazer tudo separado em camadas. Porque daí isso aqui eu posso aplicar texturas em pedaços do cenário, fazer uns recortes, umas colagens, etc. Tá, então aqui ó, vou fazer tudo com o brushzão mesmo. E também, aqui a gente não precisa se preocupar tanto com a cor já final, que depois a gente pode editar tudo, né? Então eu só estou pintando aqui um primeiro plano, vou deixar ele meio chapadão aqui, ficar ele. A letra R rotaciona a imagem também, tá? Caso vocês não saibam, se você precisar fazer um ângulo ali que fique mais fácil para algum traço, é só apertar a letra R, tá? E aqui isso daqui vai ser meio, sei lá, rosinha talvez. E aí vou jogando umas outras camadas por baixo para fazer o resto do cenário. Tá, então, por exemplo, vou fazer uma seleção aqui, desse plano aqui. Vou preencher ele com um tom um pouquinho mais claro do que esse primeiro plano. Que aí assim a gente vai ganhando um pouco de profundidade também. Então se a gente fizer alguns tons mais leves, na medida que vai distanciando lá para o fundo. Então, agora vou fazer mais uma camadinha aqui, que tem uns outros planos lá. Tá, ó, daí aqui a gente já consegue ter uma ideiazinha legal de uma composição, ó, um cenário super simples, né? Na verdade são só algumas formas circulares ali, com umas coresinhas diferentes, e a gente consegue já gerar tipo, uma certa profundidade ali, só usando alguns tons da mesma cor, tá? Eu vou só melhorar um pouquinho essa forma aqui.
Beleza, daí agora você tem lá toda a silhueta do que você fez. Depois tem umas arvorezinhas, eu vou deixar elas pro final, pra gente não perder tanto tempo. E agora a gente nem precisa do esboço mais do personagem, tá? A gente vai usar as máscaras aqui já direto pra gente aplicar as texturas, tá? Então assim, aqui, deixa eu fechar isso aqui que não preciso mais. A gente pode pegar então essas imagens e aqui no Photoshop mesmo a gente pode transformar elas num padrão, tá? Então aqui eu só abri essa textura de tecido aqui e eu vou vir aqui em Edit e aqui ó, Define Pattern, tá? Daí você pode colocar o nome que você quiser lá, sei lá, tecido, blá blá blá, dá um OK. E ele vai gerar isso e vai colocar dentro da biblioteca do Photoshop como um padrãozinho, tá? Esse daqui, mesma coisa, eu vou fazer isso de volta. Edit, Define Pattern, coloca lá flores, no OK. Agora eu posso até fechar esses arquivos aqui. Vou voltar para cá e vou aplicar isso, por exemplo, no vestido. Tá? Então aqui, para eu aplicar ele, eu vou criar uma nova layer. Vou colocar aqui textura... ou sei lá, padrão do vestido. Então, OK. E eu vou transformar essa layer numa máscara, tá? Eu vou pegar como se eu usasse o próprio vestido aqui de baixo como sendo uma máscara para eu aplicar essa textura. Então, a gente pode ou apertar com o botão direito e vir aqui em Create Clipping Mask, ou se a gente segurar o Alt e entre as duas layers aqui, ó, se a gente segurar o Alt, ele aparece essa flechinha, tá? Quando você clica, ele transforma ele num Clipping Mask ali. E agora eu vou pegar essa layer que eu acabei de criar e vou preencher ela com a textura lá que eu fiz. Então, vem aqui em Edit, Fill, e aqui no Foreground Color eu vou mudar para Pattern, que é padrãozinho. E aí aqui eu vou ter uma listagem de todos os padrões que tem no computador ali na biblioteca, né? Acha lá o que a gente queria, que no caso são essas florzinhas aqui. Dá um OK. Ele não preencheu. O que aconteceu aqui? Deixa eu ver, deixa eu criar uma nova de volta. Fill, Pattern. Ué, por que não está funcionando? Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Tá, preencheu ali com a layer. Então, clicar com o Alt aqui ou o botão direito, Create Clipping Mask. Tá, e ele vai gerar essa máscara que ele vai ficar isolado ali de acordo com o teu vestido, tá? Ele já fez o recorte automaticamente. Eu posso até dar uma mexida na escala aqui, se eu quiser que esse padrão se repita mais. Tá, e eu vou só deixar ele aqui no vestidinho dela. E a gente pode ir adicionando várias coisas com essas máscaras, tá? E em partes separadas também, por exemplo. Então agora, vamos supor que na jaqueta dela eu quero colocar aquela textura de tecido lá que eu peguei, né? Então crio uma nova layer por cima sempre da camada que você quer aplicar ali. Então aqui vai ser a textura da jaqueta. Tá, vou vir nessa layer, vou lá em Edit, Fill de volta. Procura lá o padrãozinho, esse daqui no caso. Deixa eu tirar o script, mode normal, OK. Tá, daí ele preencheu lá. A gente pode, aqui no caso dessa textura, ela tá meio grande, né? Eu vou diminuir ela um pouco, porque senão vai ficar estranho quando a gente aplicar. E eu vou tirar a saturação dela, tá? Essa imagem é uma imagem aleatória que eu peguei na internet e ela já vem com alguma cor, que é uma cor meio begezinha. E quando a gente vai aplicar a textura, a gente vai usar um Blend Mode que a gente chama de Multiply, e ele vai somar, ele vai multiplicar, na verdade, toda a informação de cor dessa layer de cima com a layer de baixo, né? Então, se essa layer aqui já tem uma cor, às vezes ele vai alterar lá, né, de uma maneira que você não queira. Então, nessa layer da textura, eu vou abrir o Hue Saturation, que está aqui em Image, Adjustments, Hue Saturation.
E vou só tirar a saturação aqui, vou jogar tudo para o valor negativo, tira a saturação dela, dá um OK. E aqui mesma coisa, eu vou criar um clipping mask dessa textura aqui com a layer da jaqueta lá, tá? Então assim, aqui ele já aplicou a textura por cima, só que ele está grande, né? Eu vou dar uma mexida no tamanho dele para ficar um pouco mais condizente ali. E agora eu só vou mudar o blend mode dessa camada de textura para multiply, por exemplo, tá? Porque daí ele vai pegar a informação de cor que a gente tem na camada de baixo, que é aquele marronzinho que eu escolhi, e ele vai multiplicar tudo que é claro nessa imagem de cima, na imagem da textura de tecido ali, tudo que é branco vai ficar transparente, né? E daí as tonalidades de cinza ele vai fazer um blendzinho mesmo, né? Então aí ele fica aqui aparecendo a textura ali do tecido por cima da roupa. E a gente pode vir aqui e mudar, por exemplo, a cor da jaqueta. Ah, não gostei, essa cor está meio estranha, então eu posso vir aqui e dar uma editada na saturação, um pouco na cor, vou dar um colorize aqui, né, para deixar ele lá da cor que você quiser. Tá? Então, aqui a gente já tem aplicado, né, tanto um padrãozinho, o padrão das flores ali eu nem coloquei blend mode nenhum, né, só coloquei o padrão inteiro porque eu não queria que mudasse a cor dele, né, eu queria que, vamos supor, vocês criaram uma estampa qualquer, né, vocês têm que aplicar ela da maneira como ela realmente é. Então, eu só apliquei a máscara mesmo, e aqui na blusa dela, no blusão, eu joguei a textura com o modo multiply. E vocês podem testar alguns outros modos também, tipo darken, um overlayzinho, né? Mas geralmente para a gente aplicar a textura em si, para ele não modificar muito a cor, a gente vai usar esse multiply. E vocês podem dar uma brincada com a opacidade também, se ficar muito intenso lá, né? Dá uma mexida na opacidade para suavizar um pouco a textura ali. E aí a gente pode usar essas próprias máscaras agora para fazer volumes, né, luz e sombra nesse personagem. Então, aí de volta, vamos criar máscaras para isso, né? Então, tenho aqui a layer do corpo, por exemplo, quero jogar um volumezinho na perna dela, ou depois jogar uma sombra do vestido sobre a perna caindo aqui e tal, e definir um pouco mais o braço aqui, que ficou só a silhueta, né? Então, gerar uma nova layer aqui por cima do corpo, e essa vai ser, por exemplo, a camada de sombra do corpo, só. Tá? Uma camada vazia, e de volta, mesmo processo. Então, é sempre meio repetitivo isso. Criou uma layer, botão direito nela, Create Clipping Mask, que daí ele vai gerar uma máscara baseado no preenchimento da camada de baixo, sempre. Tá, então, e assim, vocês já viram que o multiply lá, que eu usei para colocar a textura por cima do vestido, ele vai escurecer tudo que está por baixo, né? Então a gente pode usar o multiply também para fazer uma camada de sombras, por exemplo, né? Eu vou jogar vou deixar ele no normal, depois a gente muda, mas eu posso pegar, por exemplo, aqui a cor da pele dela, selecionar um tomzinho um pouco mais escuro só, talvez meio avermelhado assim, puxar a cor um pouco pro vermelho. E agora tem uma parte que aí é meio que pintura mesmo, né? De eu pegar o brush aqui e vou ligar a sensibilidade de pressão da caneta aqui nesses íconezinhos de cima, tanto no flow quanto no opacity, e vou jogando uma sombra aqui, tá? Do jeito que eu acho que fica interessante, ó. Vou diminuir até a opacidade e o flow, vou deixar uns 50%, 30%, mas esses valores são meio relativos, tá? É uma coisa que vocês têm que ir sentindo na hora que vocês estiverem pintando, para ver ali mais ou menos como é que está a intensidade, se você precisa diminuir ou aumentar. Isso daí é meio que no feeling mesmo, não existe um padrão certinho de valor que você tenha que usar, tá? Então, ó, basicamente só estou jogando aqui umas sombras, e para fazer um degradê, né, a própria transparência do brush, essa sensibilidade de pressão aqui, né, a gente consegue fazer, ó, se a gente apertar mais a caneta contra a superfície da tablet, a gente consegue um pouco de opacidade a mais. E a gente pode ir
pegando, como a gente está trabalhando com transparência, ó, ele sempre vai ficar um tom um pouco mais claro nas bordinhas, da onde a gente passou a pincelada. Tá? Então, fez uma camadinha ali de sombra, vem aqui com o Alt ou Option ali no Mac e seleciona essa cor um pouco mais clara, tá? Para pintar. E daí só continua aqui, tá vendo? Que ele vai fazer meio que um blendzinho dessas cores. É como se a gente estivesse realmente misturando uma coisa com a outra, tá? E daí como a gente está com a opacidade do brush, ele fica mais suavezinho. Então sempre, né, vem com o Alt ali, seleciona a cor de volta para fazer essas sombras, tá? E assim, aqui eu estou fazendo ele normal, eu só estou pegando uma cor mais escura e jogando. Mas eu posso vir aqui na minha camada ali, no meu Blend Mode, jogar um Multiply e ele vai dar uma escurecida a mais. Ah, ficou muito saturado essa cor, então eu posso vir aqui no meu Hue Saturation também, tirar um pouco a saturação para ele ficar ali mais com uma cara de sombra e tal. Tá? E também vocês podem usar o brush diferente, se vocês quiserem usar textura, ou se quiserem um realismo a mais, usar esse brushzinho com feather lá, e vai jogando camadas e camadas assim de sombras, né, do jeito que vocês quiserem ali. Para gerar profundidade, né? Gerar volume, né, basicamente. Então, aqui vou dar uma arrumadinha só, achei que ficou muito escuro. E aí vocês podem ir jogando em outros lugares, por exemplo, vamos para a gente separar o vestido da jaqueta dela aqui. Então vou vir na camada do vestido agora, também vou gerar uma nova layer, que ele já vai, como eu já tinha um Clip Mask aqui, ele já cria o Clip Mask automaticamente agora. Tá? Então nessa camada aqui também eu vou pegar um tom mais escuro, posso jogar já direto um Multiply aqui, e até pegar um tom meio de cinza, assim, para fazer sombra, ou um azulado. Isso tudo vocês que vão definir, né? Que cor que vai ficar melhor para o trabalho de vocês. Mas, ó, à medida que eu vou jogando ele aqui, né, eu estou com a camada de Multiply ligado, ele já vai fazer esse sombreamento. Daí você joga aqui, por exemplo, umas dobrinhas de tecido ali, na sombra do braço dela aqui, dá uma escurecida. Se precisa escurecer um pouco mais, talvez, para ganhar um pouco mais de contraste, daí é só você pegar um tom mais escuro, né? Pega uma coisa um pouco mais preto ali, né? E daí, ó, vai jogando aqui nos cantinhos para conseguir fazer essa separação um pouco maior dos planos ali, né? E como essa layer do vestido está por baixo ali da jaqueta, vendo que assim, eu não estou nem me preocupando com essa parte aqui, eu posso passar o brush aqui que ele não vai aparecer, ele está escondido com a máscara lá, né? Então por isso que é legal de ter tudo separado, que daí você pode ir ajustando isso, você tem um pouco mais de liberdade, né? Então, ó, pô, já dá para, né, ter uma quantidade de volume bem legal, né? E daí você já dá um pouco de arredondamento ali, e a mesma coisa agora eu vou fazer na jaqueta, vai lá na layer da jaqueta, cria uma nova layer, vou jogar ela para cá, criar o Clipping Mask de volta, vou jogar um Multiply aqui, e agora eu vou fazer o sombreamento nessa camada de cima aqui, né? Então, olha, eu só estou jogando um tonzinho mais escuro ali, de acordo com a luz, talvez. Separar um pouco o braço ali do corpo. E daí, essa parte aqui de pintura das sombras, daí é meio que a interpretação ali de vocês de, sei lá, onde é que vai ter dobra do vestido, como é que é o caimento dele, né? Se ele é mais lisão, se ele é mais texturizado, se ele vai, sei lá, como que ele se comporta. Então, e sempre pensando assim, pô, de que lado que está vindo a luz. Então, esse, por exemplo, tá bem suave assim, essa sombra que eu estou fazendo, é por causa da opacidade do meu brush. Eu estou com 30% de opacidade e eu estou com o controle de opacidade ligado. Então, eu estou fazendo essa suavidade no próprio peso da minha mão aqui. Estou tipo, passando a caneta bem de leve, para não ficar tão intenso e tão chapado esses volumes. Tá? Então, daí vamos pensar aqui, vai ter uma sombrinha para cá e etc.
Daí, isso daqui é uma camada de sombra, né? Eu só fiz as sombras até agora. A gente pode pegar e fazer uma camada de luz também, para intensificar ainda mais esses volumes. Então, aqui, por exemplo, na jaqueta dela, vou criar aqui uma camada de luz. Tá? Botão direito, Create Clipping Mask de volta. E a luz, em vez de usar o Multiply, porque o Multiply é um Blend Mode que escurece tudo. Então, para luz, às vezes é legal de usar o Overlay. Né? O Overlay ele vai dar tudo que é mais claro ele vai clarear, e o que é mais escuro ele também vai escurecer um pouco, mas ele dá uma saturada na cor. Então, ele dá um efeitinho legal. E, né, obviamente, se é luz, a gente tem que selecionar uma cor mais clara mesmo. Então, ó, agora a gente pode ir jogando uns volumezinhos aqui para fazer uma iluminação, e isso vai dar o volume todo ali, né? Quando você somar uma camada com a outra, você consegue dar mais destaque ainda. Então, por exemplo, aqui talvez fosse um pouco mais claro. E aí a mesma coisa, só estou usando a sensibilidade de pressão ali para fazer os tons mais suaves ou mais duros. Aí, pô, sei lá, ficou muito preto a sombra do vestido aqui, eu tô achando. Ficou meio escuro, não está combinando muito bem com o resto do cenário. Então eu posso dar uma mexida na opacidade dele mesmo, né? Ou, sei lá, ajustar os levels lá depois, para deixar ele um pouco mais suave. Aqui no caso eu vou mexer só na opacidade, vou diminuir um pouco da luz também. E assim por diante, você vai fazendo camada por camada, né, e vai colocando esses detalhamentos como você quiser aqui. E daí você tem que dar uma equilibrada no cenário, no tipo de tratamento, né, para ele ficar meio parecendo que faz parte mesmo do trabalho, né? Então a gente poderia jogar umas texturas no próprio cenário, já que eu fiz ele separadão aqui. Às vezes, pô, vamos supor que assim, eu estou fazendo nessa coleção e é tudo meio de tricô, crochê. Poderia pegar um monte de textura de tricôs diferente e jogar nessas bolas aqui do cenário de trás. Né? Talvez elas ficassem até meio que parecendo que, sei lá, bola de linha mesmo, ou pega uma imagem, uma foto de rolo de lã e joga aqui. Pô, talvez ficasse legal, né, se a gente fosse procurar aqui, sei lá, rolo de lã. Tudo isso a gente pode... Pô, como é que eu vou procurar? Não é rolo, né? Como é que se chama isso? Não, aquelas bolinhas de lã mesmo, de... Novelo, isso. Mas novelo ele vem no não sei. Então, pode compor, assim, às vezes, imagem com isso, assim, sabe? Por exemplo, eu fiz aquele cenário todo meio arredondado lá, né? Daí me veio a ideia agora, assim, nossa, podia ser, já que, sei lá, essa coleção vai ser feita com esse tipo de lã, vem aqui, salva umas imagens aqui e aí joga ele lá para fazer essa composição, né? Então vem aqui, deixa eu abrir ela lá, aí aqui abriu no Photoshop, você pode só clicar e arrastar para dentro aqui do outro arquivo, e aí a gente recorta depois isso daqui, né, para tirar, por exemplo, toda a parte branca ali. A gente poderia vir aqui e desenhar a máscara mesmo. Tá, vou fazer um recorte bem simples aqui. Talvez fique uns branquinhos aparecendo, mas não dá nada, só para exemplificar. Então, fez lá a máscara, botão direito, Make Selection, aqui eu só vou inverter ela, Ctrl Z, ou só posso recortar aqui, Command J, eu recorto ele, e agora eu tenho essa bolinha separada.
Tá? E daí agora é só posicionar, vamos deixar ele grandão ali. Vou jogar ele por baixo lá do cenário. E no caso, como isso daqui já é uma bolinha mesmo, a gente poderia editar ela para pegar a cor de baixo ou mudar no próprio Colorize lá no Hue Saturation para deixar ele dessa cor que a gente selecionou ali embaixo. Ou eu venho e faço aquele mesmo esquema, dou um Command U lá, ou vem aqui no Adjustments, Hue Saturation, tira a saturação dessa bolinha, dá um OK e daí joga um Multiply nela. Tá? Daí ele vai pegar a textura da camada de baixo e vou pegar também e vou transformar isso aqui numa máscara lá com Clipping Mask, para ele ficar no formato ali. Ah, ficou meio estranho, daí você pode editar aqui nos levels a quantidade de luminosidade, de claridade, de textura ali, para ver e vendo como é que vai ficando. Isso aí é meio que no feeling, para ver o que fica legal. Daí, duplica essa daqui, essa camada, Ctrl J duplica, daí vou jogar lá para trás para fazer a textura dos outros, e assim por diante, vai compondo como se ela tivesse, sei lá, num mundo feito de bolinhas de lã, ficaria interessante, todas essas coisas poderiam ser assim. Então, tudo isso são elementos, assim, isso é conceito da imagem, você criar isso e pensar realmente na tua coleção para vocês verem como é que vocês vão compor esse cenário, o que vocês vão botar de ambientização. E pensando nas cores, aqui eu adotei cores meio cores análogas, na verdade, tudo meio que pertozinho de tons próximos ali, nada muito diferente, só com um pouquinho de verde que é complementar ali no fundo para fazer um contraste, até para separar um pouco mais, porque às vezes você usa tudo cores muito próximas, a gente acaba não conseguindo tanto contraste, tá? Mas isso é uma das maneiras de fazer. E aí você vai continuando, dando detalhamento no resto. Aqui eu fiz só a parte do vestido, mas a gente poderia continuar pintando aqui o rosto dela, detalhando aqui, botar uns olhinhos. Vou pegar aqui uma cor mais escura só. Pegar um brush mais definido, vou jogar só talvez uns tons aqui de sombra no rosto dela, só para não ficar tão chapadão ali. Escurecer o pescoço, para separar a mão dela também. Então não é nada muito complexo. É só vocês irem experimentando. E daí essa coisa de misturar as layers com Blend Mode, que nem vocês viram lá na aula passada. Agora eu poderia mudar a cor do vestido, mudar a textura, colocar uma outra textura de um outro tecido por cima, colocar, sei lá, uma textura de couro ali nessa bolsa, fazer um sapatinho dela ali. E aí basicamente vai compondo, se ficar legal. Se não ficar legal, você pode mudar lá, tudo, fica à vontade. Por isso que é importante de ter tudo separado em layers. Porque se você quiser mudar só a cor do vestido, fica mais fácil do que você ter que ir lá e fazer uma seleção toda vez que você quiser mudar, porque você tem tudo, sei lá, grudado na mesma layer. E nomear elas para você não ficar perdido depois que você tiver 1 milhão de layers para editar. Tá? Então, é basicamente isso. Não tem muito segredo. É uma maneira fácil de trabalhar, sim. Daria para eu trabalhar mais com uma layer só, mas aí no caso eu entraria muito mais na pintura mesmo. Eu sei que alguns de vocês não têm tanta prática assim, com Photoshop, tablet, etc. Então, essa maneira aqui é mais simples, não exige tanta habilidade de desenho. Basicamente vocês pegarem uma imagem de vocês lá e fazer esses formatos e separar tudo. Beleza? Certinho? Alguma dúvida? Então, é isso aí. Vou fechar aqui.